Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Por Trás da História, que trará mais algumas curiosidades sobre a produção de obras nos mais diversos campos do entretenimento, além de apresentar semanalmente novidades sobre o que está acontecendo nessa área, mantendo vocês informados e mostrando um pouco dos segredos que existem por trás de making-offs que muita gente desconhece. Mas antes de darmos o pontapé inicial nesse segundo episódio, peço mais uma vez um auxílio a vocês para que curtam e compartilhem esse vídeo e também para que se inscrevam em nosso canal. Afinal, esse auxílio é essencial para que possamos continuar a produzir nosso conteúdo. Então, não economizem no dedo e cliquem à vontade nos botõezinhos que estão aparecendo aqui na tela. Agora vamos ao que interessa, que é o nosso segundo episódio. Como vocês lembram bem, no vídeo anterior trouxemos algumas curiosidades sobre os Goonies, um clássico dos anos 80. E hoje traremos outra grande obra daquela década, um blockbuster de uma franquia que se destacou pelos tons de mistério, diversão e aventura que envolve sua história, e que rendeu nada menos do que 5 filmes, diversos livros e vários jogos ao longo de seus mais de 40 anos de existência. O filme de que estou falando é Os Caçadores da Arca Perdida, o longa inaugural que deu início às aventuras do Homem do Chapéu e do Chicote, o nosso querido arqueólogo que adorava se meter em confusões durante suas pesquisas, enfrentando diversos perigos e chutando o traseiro de um bocado de nazistas no processo, que é o nosso amado Indiana Jones, ou Indy para os mais próximos. Agora, sem mais delongas, que tal fazermos como nosso estimado arqueólogo, para começarmos a cavar algumas descobertas, ou melhor, curiosidades. A primeira curiosidade envolve outro personagem muito famoso da história do cinema, mas esse não tem nada de fictício e é de carne e osso, sendo responsável por criar algumas das maiores obras da história da sétima arte, que é ninguém menos que o Sr. George Lucas, ou Tio Jorge para aqueles enxeridos que se atrevem a chamá-lo desse jeito. Bom, o nosso querido Tio Jorge criou somente aquela que é tida por muitos como a maior saga da história do cinema, que é Star Wars, e que está intimamente ligada com Indiana Jones, não apenas por causa de seu criador, mas em virtude de alguns outros elementos que vamos citar aqui durante o vídeo. Quando já estava bem famoso por ter criado e consolidado Star Wars, George Lucas, que antes disso já era amigo íntimo de figurinhas grandiosas do cinema, como Francis Ford Coppola, Brian De Palma e Steven Spielberg, chamou esse último para lhe fazer uma proposta: transformar em filme a história que havia escrito sobre um arqueólogo aventureiro que se metia nos mais diversos tipos de confusão em suas jornadas. Naquela época, Spielberg também já era mundialmente reconhecido e estava interessado em fazer um filme sobre James Bond, o clássico 007, mas gostou tanto da ideia de Lucas que aceitou imediatamente, e assim ambos começaram a trabalhar juntos, George como produtor e Spielberg como diretor, e com uma dupla como essa à frente de um projeto, já era esperado que o filme acabasse se tornando o sucesso estrondoso que se tornou. Com a história pronta e com a acordo firmado entre os amigos, tinha chegado a hora de escolher o elenco, especialmente o ator que faria o personagem principal. E antes que os testes começassem, Spielberg sugeriu que convidassem Harrison Ford para o papel. Agora eu te pergunto, já imaginou Indiana Jones sendo interpretado por outro ator que não seja Harrison Ford? Não mesmo, não é? Pois é, mas isso quase aconteceu, e vamos revelar como. Naquele tempo, Ford já tinha se tornado famoso pelo papel de Han Solo nos 2 primeiros filmes da saga Star Wars, que eram os episódios 4, Uma Nova Esperança, e episódio 5, O Império Contra-Ataca, e Steven achou que ele seria a escolha ideal para o papel. Mas George Lucas achou melhor recusar, uma vez que ele e Harrison já haviam trabalhado juntos não apenas nos filmes de Star Wars, mas também na comédia American Graffiti, e como não queria ficar conhecido como diretor que sempre usava o mesmo ator em seus filmes, achou melhor escolherem outro. Com aquela recusa, os testes de elenco foram iniciados, e depois de alguns encontros, a dupla George e Steven escolheu outro ator de peso, que era Tom Selleck, o bigodudo que ficou conhecido por interpretar Magnum e vários outros personagens famosos ao longo da carreira. Mas naquela época, Selleck estava trabalhando na série Magnum, e o produtor do seriado se recusou categoricamente a liberá-lo para fazer o papel de Indiana Jones, mesmo com os insistentes pedidos dos 2 famosos diretores, que novamente sem um ator para interpretar o personagem principal, botaram seus olhos para quem? Sim, ele mesmo, Harrison Ford. E o resto é história. Mas se houve alguma incerteza na escolha de Ford para o papel, essa não existiu no momento de optar pelo responsável por criar a trilha sonora do filme. E tanto Spielberg como Lucas não pensaram 2 vezes antes de convidarem John Williams para a tarefa. O maestro já havia trabalhado com Steven criando a arrepiante trilha de Tubarão, e a música de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Também já havia feito parceria com George criando nada menos do que a clássica, famosa e inconfundível trilha sonora de Star Wars, que se transformou num sucesso imediato e lhe rendeu um dos vários Oscars que possui até hoje em sua estante. John Williams, aliás, possui nesse quesito um currículo mais do que invejável, já que foi o criador das trilhas sonoras de Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, todos os filmes de Star Wars e Indiana Jones, Superman, E.T., o Extraterrestre, Parque dos Dinossauros, Esqueceram de Mim, A Lista de Schindler e vários outros. Tinha como dar errado uma parceria dessa? Com tudo pronto, o filme começou a ser rodado, e a história, como o título já sugere,
acompanha Indiana Jones numa corrida contra os nazistas para encontrar o artefato cercado de mistério, cujo paradeiro até hoje nenhum historiador conseguiu descobrir, a famosa Arca da Aliança, que foi construída pelos hebreus a mando do próprio Deus para guardar as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, e que desapareceu de forma misteriosa no passado. No filme, a arca possui poderes sobrenaturais e assim passa a ser desejada pelos nazistas. E quem acaba encontrando é Indiana Jones, que localiza o artefato enterrado num poço escondido numa cidade extinta criada pelos egípcios. Quando entra nesse poço, Indy se depara com uma surpresinha nem um pouco agradável. E se você é como ele e tem pavor de cobras, pule essa curiosidade, porque ela pode despertar alguns gatilhos que não vão te deixar muito contente. O Poço das Almas, como é chamado o local em que a arca está escondida, está repleto de serpentes, animais que Indiana Jones detesta. E para dar o efeito de medo e de nojo que a cena exigia, Spielberg quis encher o cenário de cobras, o que realmente acabou fazendo. Para isso, o diretor encomendou nada menos do que 2.000 cobras para serem espalhadas pelo estúdio. E se vocês já acharam um número impressionante, saibam que ele não ficou satisfeito e pediu mais. O diretor só bateu o martelo e filmou a cena quando conseguiu colocar 7.000. Sim, 7.000 serpentes no cenário. De fato, para quem assiste o filme, a angústia, que é um dos efeitos que ele buscava, realmente é sentida. Com tantos animais desses espalhados por um cenário, um pouco de cuidado nunca é demais. E pensando nisso, Spielberg pediu que todas as espécies de cobras trazidas fossem não peçonhentas. Mas de todas elas, apenas 5 não cumpriram esse requisito, que foram as najas trazidas para fazerem parte da cena. A Nágidos é uma das serpentes mais venenosas do mundo, que já mostra que com um animal assim todo cuidado é pouco. E o que aconteceu durante a gravação mostrou que esse cuidado foi mais do que bem-vindo, já que numa das cenas Indiana cai de uma altura de alguns metros dentro do poço, e logo que chega ao chão, dá de cara com uma naja, prontinha para lhe dar o bote. No roteiro, o personagem se afasta sem que a cobra lhe pique, mas durante a gravação, assim que Harrison Ford caiu, a cobra cuspiu uma boa dose de veneno contra ele. Felizmente, a produção do filme havia colocado um vidro divisor entre o ator e a cobra, que era transparente bastante para não ser percebido na filmagem, que deixou Ford em segurança contra qualquer bote do animal. Ainda no Poço das Almas, os fãs mais atentos vão perceber um detalhe colocado no depósito, em que a Arca da Aliança está enterrada. Em Os Caçadores da Arca Perdida, outro famoso droide de Star Wars também é colocado em cena, que é o androide C-3PO, retratado junto com o R2-D2 num dos hieróglifos que estão nas paredes do local. O detalhe é mais uma das inúmeras vezes em que Lucas e Spielberg faziam referências cruzadas aos filmes que haviam feito isoladamente, e aconteceu em várias outras obras, como ET e Star Wars, mostrando como os amigos gostavam de se divertir com esse tipo de situação. Outra referência cruzada, também feita com relação a Star Wars, pode ser vista no prefixo de um avião que aparece numa das primeiras cenas do filme, o mesmo usado por Indiana para fugir de uma tribo enfurecida de índios que o persegue pela floresta amazônica. As letras que aparecem no aparelho em questão são OBCPO, uma referência proposital ao mestre Jedi Obi-Wan Kenobi e ao androide C-3PO, ambos personagens da saga Star Wars. E como última curiosidade, nós vamos agora ao nome do personagem. Muita gente se pergunta que tipo de nome é esse, Indiana Jones. Alguém poderia ser batizado assim? O que o pai do personagem estaria pensando ao registrar o filho desse jeito? O fato é que o nome verdadeiro de Indy não é esse, mas sim Henry Jones Jr. Indiana na verdade é um apelido, e só descobrimos a origem dessa alcunha no terceiro filme da saga, Indiana Jones e a Última Cruzada. Na história, o pai do personagem, o Dr. Henry Jones, explica que Indiana na verdade era o cachorro da família, e descobrimos que Indy tinha um carinho tão grande pelo amigo fiel que adotou aquele apelido, e essa explicação, embora envolva o personagem fictício, possui um fundo de realidade. Ao escrever a história, George Lucas escolheu esse nome para o personagem em homenagem ao cachorro que possuía, que era da raça Malamute e também se chamava Indiana. O animal, inclusive, serviu de referência para a criação de outro importante personagem, mas do universo Star Wars, que é ninguém menos que Chewbacca, o Wookiee de mais de 2 metros de altura que era amigo e copiloto de Han Solo. Os cachorros da raça Malamute são bastante grandes e peludos, assim como Chewbacca, e o próprio Lucas afirmou que quando saía dirigindo por aí, o animal ia com ele no banco do carona, como se fosse um copiloto, exatamente como o personagem agia em relação a Han Solo nos filmes da famosa franquia intergaláctica. Cachorrinho famoso esse, hein? Bom pessoal, é isso, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e pedir novamente aquela forcinha para que curtam e compartilhem esse vídeo, além, é claro, de se inscreverem aqui no canal. E caso queiram dar sua opinião, podem deixar aqui seu comentário. E antes de ir, deixo novamente aquela dica. Caso gostem de uma boa leitura, podem acessar meu site orionte.com. Lá vocês encontrarão contos, crônicas e poesias e poderão acessar o link para adquirir meus e-books. E começa assim em todas as faces da mesma moeda. Valeu pessoal, e até semana que vem, nosso terceiro episódio, se Deus quiser.